Glória a Deus, aleluia. É bom estarmos na casa do Senhor. É bom sentirmos a presença desse Deus poderoso que nos preenche a alma, que dissipa as angústias, que dissipa os medos, os temores, as incertezas. É na casa dele que somos alimentados, que somos fortalecidos. É diante dele que a nossa vida adquire algum sentido. Que se for para viver fora da presença de Deus, nossa existência é muito vazia. É maravilhoso nós podermos estar diante desse Deus tão grandioso, que com tanto poder criou o céu e a terra, mas que está ao alcance de uma oração, que está à distância de uma oração, daqueles que confiam nele, amém? Glória a Deus. No Evangelho de João, nós lemos aqui no capítulo 16, alguns versículos a respeito do Consolador, do Espírito Santo. Rapidamente nós relembramos aqui, que até o capítulo 13 de João, Jesus passa instruções para os discípulos, programa a ceia, eles sentam para comer, eles se reúnem ali. Há um clima de incerteza, de suspeição, porque Jesus fala que um deles haveria de trair. Judas, com muito peso na consciência, alguém diz que seria arrependimento, mas nós, quando entendemos ali o propósito dele, a maneira como ele reagiu diante daquilo tudo, nós vemos que é remorso apenas. E com remorso ele sai, mas não muda de atitude e dá cabo ao seu propósito de traição. Mas quando ele sai daquele recinto, depois que eles comeram, parece que o clima dá uma aliviada, melhora. Mas é como quando a gente recebe um parente muito querido, e ele já está com a passagem compra, meia-noite eu vou ter que levar ele na rodoviária, e a gente quer aproveitar todos os momentos ali para estar juntos. E Jesus, o povo comeu, os discípulos se fartaram, se alimentaram ali naquela última ceia, e ali ele instituiu aquela ceia, falou: olha, só vou comer convosco no reino, mas enquanto vocês estiverem aqui, enquanto eu não voltar, toda vez que vocês comerem e beberem, fazer isso em memória de mim. Instituiu a ceia do Senhor, para que periodicamente a gente nos reúna, relembrando a sua morte, a sua ressurreição e a promessa de que ele vai voltar. Glória a Deus. E ali, naquele clima de saudade, ele já sentindo, ao mesmo tempo, aquela sentindo já a falta, né? Já sentindo aquela saudade prévia, mas sentindo a tristeza também, porque eles sabiam que haveria de ser uma morte dolorosa, um sofrimento, uma perda, uma separação. E Jesus aconselha e passa várias orientações. No capítulo 16 ele repassa mais uma série de orientações, inclusive apresenta o Espírito Santo. No capítulo 17 faz uma oração que fecha de uma forma muito forte, muito amorosa, muito intensa, essa demonstração de amor, anunciando o que estava por vir. E aí no capítulo 18 eles já vão para o Jardim das Oliveiras, para o horto, onde acontece a sua prisão, e aí começam os desdobramentos daquele julgamento tão furado, né? tão parcial, tão tendencioso que foi o julgamento, mas que tinha que acontecer para que ele morresse, para que ele ressuscitasse, para que ele pudesse então enviar o Consolador prometido. E é sobre esse Consolador e a sua missão que eu gostaria de rapidamente falar nessa noite. Quando nós lemos a respeito no versículo 7, se porém eu for, vou-lo enviarei. Jesus foi, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu para o céu, ele mandou o Consolador. E esse Consolador que chegou de uma forma
impetuosa, depois de 40 dias de oração dos discípulos, dos apóstolos, foram vistas línguas como que de fogo em cima da cabeça desse povo, e de uma maneira maravilhosa o Espírito Santo veio para capacitar, para acalmar, para conscientizar. Mas quando nós olhamos a origem desse nome do Espírito Santo no grego, que é algo traduzido mais ou menos como Paráclitos, é a mesma origem da palavra paralelo, né? O para aí quer dizer do lado, né? Duas retas paralelas, são duas retas uma do lado da outra. Uma rua paralela à outra é uma rua que está passando no mesmo rumo da outra. Paráclitos, que quer dizer que está do lado, mas para ajudar. Glória a Deus. Irmã, talvez você lembre aí quando você casou, talvez, não são todos, algumas já casaram com várias habilidades desenvolvidas, né? Mas um dos testes de fogo para a esposa recém-casada é fazer frango, né? Para quem gosta de frango caipira, né? Você já pensou se naquele primeiro frango caipira que você fez, depois de casado, fazer aquele frango para o marido, né? O que eu ponho agora? O açafrão é antes ou depois? O açafrão vai dentro do frango ou vai depois que termina? Como é que faz esse negócio? O cheiro verde, eu frito é antes ou eu não frito esse cheiro verde? Como é que é? Põe água ou não põe? Já pensou se tivesse uma pessoa do lado ali? Falar, vai lá, faz assim, vai dar certo. Ó, abaixa o fogo, senão vai queimar, né? Se queimar o alho, vai amargar um pouquinho. Tem muita gordura, tira um pouco aí, senão vai ficar pesado, né? Tá faltando água, cozinha mais um pouco, senão vai ficar duro esse negócio. Eu não sei fazer frango não, mas eu sei comer frango, e eu gosto, e eu acompanho mais ou menos o povo que faz, e a Simone, não digo isso para envaidecer, mas a Simone tem uma habilidade grande com preparação de frango. Vocês veem as credenciais, né? As credenciais são evidentes, não precisa de eu mentir, de eu inventar. Mas algumas situações que eu pensava ali que poderiam ser muito úteis para nós ter um paráclito, um ajudador do lado assim. Tem várias e várias, mas uma outra, trocar um pneu furado. Já pensou você parar no meio de uma rodovia? Ou sozinho ou acompanhado, mas de repente o irmão está com a família. Mas não adianta muita coisa se são filhos pequenos, se a esposa também não sabe, se é o primeiro pneu que vai trocar, bate uma série de dúvidas, né? Imagina se tivesse ali do lado uma pessoa falando, olha, primeiro afrouxa os parafusos, mas não tira tudo não, sobe o macaco, termina de soltar os parafusos, agora tira eles, né? Troca o pneu. Para que serve o triângulo? A gente aprende isso tudo na teoria, mas na prática, alguém disse que na prática a teoria é outra, né? Porque quando a gente vai colocar em prática, dá uma insegurança, principalmente quando a gente está começando a exercer aquele negócio, desengasgar neném, né? Alguém já quando estava cuidando do filho ou a filha, e às vezes sufocou com o mamar, e aí começa a mudar de cor, Maneci está sinalizando ali, começa a mudar de cor, e a gente, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Se tivesse alguém para falar, não, põe ele na posição assim, dá uns sapinhas nas costas, né? Não apavora não, porque se apavorar vai ficar muito pior. Às vezes, a própria presença do Espírito Santo na nossa vida, dependendo do seu histórico, se nesses momentos você já tinha contato com o Espírito Santo, às vezes ele estava ali te dirigindo, te acalmando. No dia da CNH, por exemplo, né? Já pensou se você tivesse ele lá, um companheiro, um ajudador ali do lado, fala, não, ó, quando você for sair, primeira coisa, põe um cinto de segurança, dá uma ajeitadinha no retrovisor, dá uma ajeitadinha aqui, né? Se é de carro, se é de moto, tem os macetes também, senão vai dar ruim. São situações, andar de bicicleta, eu anotei aqui porque eu lembrei que a primeira vez que eu fui andar, eu já andava de bicicleta pequena, e meu pai tinha uma bicicleta Speed, daquela Super 10, boa demais, e ele falou, um dia eu com 7 para 8 anos, ele foi me ensinar a andar na bicicleta grande. Deu certo, só que eu levei uma queda, e a queda não foi assim num chão limpo, sabe? Foi num chão assim, em cima de carrapicho, aqueles carrapichos assim, aqueles cheios de espinhos, sabe? Eu acho que até hoje ainda tem no meu joelho, na minha canela aqui, ainda tem uns espinhos desse. Mas quem aprendeu a andar de bicicleta, geralmente teve uma pessoa ajudando ali, alguém da família, um amigo, um parente,
ajudando, segurando assim, até ver aquela desenvoltura para poder soltar e a pessoa andar certinho. E são algumas ilustrações que eu quero trazer à sua memória para poder mostrar um pouquinho, para que a gente possa entender qual é a função desse Paráclito, ou desse Consolador, que é estar do lado. O Paráclito está do lado, está do seu lado aí agora, está do seu lado quando você está passando pela luta, pela prova, está do seu lado quando você fala, o que eu vou fazer agora? De onde vem essa solução? E aí ele te faz sentir no coração aquela convicção do salmista: eleva os meus olhos para os montes, vai vir de onde o socorro para mim? Eu respiro fundo e lembro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar o seu pé. Aquele que te guarda não cochila. Ele não cochila e nem vai dormir. O guarda de Israel, é Ele a sua sombra, a sua direita. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. Ele vai te guardar de todo o mal, da hora que você sair até a hora que você voltar. O Espírito Santo está do seu lado, fazendo você lembrar dessas coisas, você ter essa convicção. Então, o Espírito Santo, o nosso Consolador, quando a gente fala do Paráclito, uma das imagens do Paráclito também, nos tribunais, é o que nós chamamos hoje de advogado. É aquele que se coloca do lado, é o assistente que conhece das leis e vai te ajudar e vai te livrar. Eu via uma parábola hoje, de uma mulher que comparece diante do juiz, e ela não tinha recursos, ela não tinha assistência jurídica, mas ela tinha cometido um crime terrível. Mas subitamente apareceu do lado dela um senhor desconhecido, e fez a defesa do caso dela. Ele se apresentou como advogado e fez a defesa do caso dela. E essa mulher foi absolvida. E essa história prossegue dizendo que, saindo dali, ela tirou um peso das costas. Ela se sentiu muito aliviada. Mas ela aproveitou essa liberdade para falar assim: eu vou errar de novo. Vai que eu dou outra sorte dessa. E ela cometeu um novo crime. E foi novamente presa. E novamente teve que se comparecer diante do juiz. O detalhe é que aquela pessoa que estava do lado dela, naquele primeiro dia, que foi advogado dela, agora estava do lado de lá do balcão. Era o juiz. E essa parábola é um exercício mental para que nós possamos entender que o Espírito Santo Consolador é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Hoje ele está do nosso lado, convencendo que todos nós, poderíamos herdar o plano maravilhoso de Deus para nós. Deus nos ama, tem planos maravilhosos para nós, mas por conta do pecado nós fomos separados de Deus. Por conta do pecado nós fomos isolados de Deus. Agora, foi necessário que Jesus Cristo morresse, e através da sua ressurreição, através do poder do seu sangue, nós fôssemos reconectados com Cristo. Mas só vai ter acesso a Cristo aquele que convida a Ele por meio, faz um convite pessoal, que recebe a Ele de uma forma pessoal, que levanta a mão num apelo, que convida Jesus para entrar no seu coração, que realmente recebe, glória a Deus, Samuel, Deus te abençoe, meu filho, que recebe a Ele como seu único e suficiente Salvador. E a partir daí, então, vive novidade de vida. Mas para poder entender esse negócio, para poder não achar que é só uma conversa, que é só uma fábula, que é uma invenção humana, para que eu tenha real noção de que sem Jesus eu sou pecador, é o Espírito Santo que me convence. É o Espírito Santo que convenceu você o dia que você entendeu que não dava para andar mais sem Jesus. É o Espírito Santo que te faz entender, como nós cantamos aqui, Pai Nosso, que eu preciso de perdoar o meu irmão da forma, que eu preciso do perdão de Deus da forma como eu perdoo o meu irmão. Então essas verdades são colocadas para mim de uma forma muito significativa a respeito desse companheiro. Quando
Jesus fala em João capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. É esse companheiro que está do lado, para não só na hora de fazer o frango caipira, ou aprender a andar de bicicleta, ou tirar a carteira de CNH, ou fazer o vestibular, ou enfrentar situações como a de um pastor que fez um hino, compôs, inspirado pelo Espírito Santo. Ele tem um nome um pouco diferente, mas Horatio Spafford, que fez aquele hino, Sou Feliz. O refrão dele é mais ou menos assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não vou prosseguir aqui não, mas se você já ouviu, você está lembrado de qual que é esse. Segundo relatado por uma das suas filhas, esse hino ele compôs depois de um naufrágio. Ele estava nos Estados Unidos, era advogado nos Estados Unidos, tinha passado por um grande incêndio em Chicago que destruiu a cidade inteira, e ele quis dar uma esfriada na cabeça e foi com a família para a Europa. E lá ele ia encontrar Dwight L. Moody, um grande pregador da época, no século XIX, de quem ele era amigo, ia estar junto, ia receber um pouco de assistência. Só que no caminho aprove Deus que esse navio afundasse. E nesse naufrágio morreram 4 filhas dele. Você já pensou perder numa tragédia de uma vez só 4 filhas? Ou talvez você já tenha passado por uma perda similar. Mas se o Espírito Santo está do lado, ele não faz desaparecer essa dor, mas é aquele curativo para a alma, e que inspirou esse pastor a escrever: se paz a mais doce eu puder gozar, se dor a mais forte sofrer, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. É uma tradução. E aí, da onde que a gente arruma força para escrever um negócio desse, ou para cantar um negócio desse na hora da dor? É com o companheiro, o Espírito Santo. É com ele do lado da gente. Então, uma das funções do Espírito Santo, uma das missões do Espírito Santo é justamente ser o nosso companheiro, ser o nosso consolador. O Espírito Santo é meu companheiro, o Espírito Santo é seu companheiro. O Espírito Santo está à disposição de todos aqueles que querem, que procuram, que precisam de companhia. Às vezes você mora sozinho, às vezes você está rodeado de gente, mas se sente só. É desse Espírito Santo que eu estou falando, que para te fazer companhia. É esse Espírito Santo que está à nossa disposição, que quer se relacionar conosco, que está no nosso meio, que nos alegra, que nos inspira e que nos faz superar essas tragédias. Mas ele também é mestre. João capítulo 14, versículo 26, Jesus prossegue: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Percebe aí? Vos ensinará. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, meu irmão e minha irmã, quando o Espírito Santo está conosco, nós vivemos na presença de Deus com a certeza que esse Espírito Santo testifica a respeito da mensagem da salvação, para quando eu falar, eu não preciso de ter palavras bonitas para falar. Jesus mandou que eu fosse, para que você fosse testemunha. E ser-me-eis o que? Testemunhas. A testemunha não pode enfeitar a conversa dela não, a testemunha não pode inventar, tem que só falar o que sabe. E a testemunha fala: eu era cego, agora eu enxergo. Eu estava afundado no vício, agora eu sou liberto. Eu vivia doente, hoje eu sou curado. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, hoje eu tenho alegria no meu ser. Eu estava fadado a morrer de sede, hoje rios de água viva correm dentro do meu interior. Glória a Deus, porque nós temos acesso a esse Santo Espírito que nos alegra, que enche-nos de alegria, que enche-nos de perspectiva, que nos dá rumo com Deus.
até o perder, até a derrota é lucro. Mas sem Deus nós podemos estar cercados de bens que não tem graça nenhuma. Agora, eu falei a respeito de eu ser testemunha, né, de eu aprender com o Espírito Santo a ser testemunha. Mas o Espírito Santo também, ele tem o papel, ele tem a missão de ser testemunha. João capítulo 15, versículo 26, Jesus continua explicando: quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Aleluia. E ele prossegue no capítulo 16, versículo 13, na segunda parte. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E essa testemunha, quando ela falou nos corações daqueles apóstolos, não tinha nada que ia amortecer, nada que ia apagar essa chama dentro deles. Quando falaram com os apóstolos, quando chegava a hora do martírio, quem teve que morrer crucificado falou: não, eu não sou digno de morrer igual o meu Jesus, não me crucifica de cabeça para baixo, mas eu estou aqui pronto para morrer, com essa convicção de testemunha. João, que foi lançado num caldeirão de óleo fervente, com certeza ficou com sequelas, com cicatrizes dessas queimaduras que apareceram, mas ele pôde, exilado na ilha de Patmos, condenado lá a uma vida de solidão, de isolamento, ele viu novo céu e nova terra. Oh, aleluia! Ele viu tudo que está reservado para mim e para você, e pôde escrever esse negócio, e viu Jesus anunciando cada etapa da salvação, cada etapa desse plano maravilhoso de redenção, cada etapa desse desenrolar, desse cenário final, da última luta do bem contra o mal. E o melhor de tudo, a turma que gosta de séries aí, vai o spoiler: no final a gente ganha, no final a gente vence, no final eu e você, se nós ficarmos firmes até o final, nós vamos vencer, nós vamos habitar com Cristo, nós vamos banquetear com Ele, vamos sentar à mesma mesa com Ele, vamos nos alimentar, vamos saciar a nossa fome. Ali não vai ter mais morte, ali não vai ter mais dor, ali vai ser alegria eternamente. É o final desse negócio todo, dessa luta toda que eu e você estamos passando. E enquanto não acaba essa série, enquanto não são revelados os capítulos finais dessa temporada que eu e você estamos passando, eu e você permanecemos firmes. Porque quando bate a dúvida, se eu e você tivermos a convicção de recorrer a essa testemunha, o Espírito Santo fala: vai firme, vai em frente, vai dar certo, você vai vencer. Porque às vezes eu e você não vemos mais cenário nenhum à nossa frente. Aí ele fala: dá um passo, dá mais um passo, vai caminhando, você vai vencer. E aí nós podemos fazer nossa aquela convicção de Paulo. Fala assim: olha, é bom eu estar no meio de vós, mas se eu precisar de morrer para mim vai ser lucro, porque eu vou estar num lugar muito melhor. Tá bom aqui, por acaso, mas vai ser muito melhor quando eu for estar com Cristo. E é por isso que nós temos esse testemunho verdadeiro, e Ele nos guia em toda a verdade. E por fim, o papel que eu falei de advogado, nós relembramos o que diz João capítulo 16, versículos 8 a 11, quando fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Estava ali na projeção. Por isso, eu e você precisamos de ter essa convicção, que esse Espírito Santo, que nos convence daquilo que eu falei, que todos nós estamos condenados. Às vezes você fala: eu também sou filho de Deus. Olha, eu sinto em te dizer, mas todas as pessoas são criaturas de Deus. Agora, para que eu e você tenhamos acesso a essa filiação, eu e você precisamos. Eu já fiz a minha parte,
já fiz a minha entrega, já reconheci a Ele como meu único e suficiente Salvador. Agora, enquanto você está aí ouvindo essas palavras, e por acaso você está sentindo alguma coisa queimando dentro do coração, é o Espírito Santo falando para você que você é pecador, que você precisa de entregar sua vida para Deus, e que Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida, do momento que você receber a Ele como seu Salvador. É isso mesmo, Ele quer te salvar, mas precisa de você dar um passo. Esse convencimento Ele dá, mas Ele respeita, por tanto nos amar, Ele não invade a nossa vida, Ele não vai nos zumbificar, não vai forçar eu a ser crente. Ele fala assim: eu estou à porta e bato, quem abrir, eu vou entrar e vou cear com Ele. Eu estou te convidando, eu estou na porta batendo, depende de você receber ou não. O que eu te falo é que se você abrir a porta, Ele vai perdoar os seus pecados, vai te dar nova vida, vai mudar a sua natureza, e é o Espírito Santo que vai promover esse negócio chamado regeneração. O Espírito Santo que opera por ordem de Deus, na autorização de Jesus Cristo, para fazer a tal da regeneração, que é consertar o efeito do passado. Às vezes no passado você viveu uma vida terrível. Quem já pôde passar pela experiência fidedigna da conversão, pode falar, pode testemunhar a respeito. Tinha vícios, pensava coisa ruim, tinha terrores noturnos, não via perspectiva para o futuro. Aí, essa regeneração resolveu essa questão do passado, essas questões foram superadas. Tem a companhia presente e tem a glorificação, que é cuidar do futuro. Você percebe que o Espírito Santo vai trabalhar o passado, o presente e o futuro. Então, é maravilhoso, nós podemos contar com esse Consolador que está à nossa disposição, que nos alegra, que nos dá essa convicção, que nos enche de dons e que dirige o nosso destino. Não precisa ir longe. Quando você para pensar, talvez você está ouvindo pela primeira vez sobre esses conceitos, talvez você nunca tinha atinado, talvez você já veio nessa igreja, já participou de outros cultos, mas nunca tinha atinado para esse negócio. E eu lembro você, não é à toa que nós temos essa noção de eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou o desejo pela eternidade dentro do nosso coração. Então, Ele nos faz saber que nós não fomos criados só para viver uma vidazinha michuruca aqui, mas aqui é apenas uma etapa de uma caminhada gloriosa que nós temos com Ele. Ele colocou dentro de nós a consciência, esse negócio que, quando você faz alguma coisa errada, aquilo dá um... Eu não devia ter feito esse negócio, eu não devia ter falado daquela maneira, eu tenho que me consertar. Eu vou dar um testemunho aqui. Às vezes a gente, por zelo demais com as coisas, a gente acaba exagerando. E há uns dias atrás eu estava sentindo assim, que a coisa não estava caminhando lá em casa do jeito que precisava para eu poder chegar no horário. E eu fui ficando nervoso com aquilo, e eu acabei falando umas coisas para minha esposa, acabei falando umas coisas para o meu filho. E aí o Espírito Santo que dá essa consciência, fala, não, está errado. Não é assim. Você não devia ter feito desse jeito. Porque a gente às vezes quer ter zelo, quer chegar na hora, quer cumprir com os nossos compromissos, mas não pode ser a qualquer custo. Não pode ser passando por cima de normas de convivência, de respeito. Daquela ética, jovens, que nós falamos a respeito da ética cristã no relacionamento, que nós falamos hoje na escola dominical. E no final do culto, eu chamei o pastor, falei, pastor, eu também erro. O senhor sabe disso, eu estou aqui para confessar. Eu falei e agi de uma forma que não deveria com minha esposa e meu filho, vindo para a igreja ainda, Eu estou falando para o senhor, vou chamar eles aqui, quero pedir perdão para eles. E o pastor me aconselhou, e aconselhou a minha família, e nós oramos, e essa situação está superada, eu creio, pela fé.
eu senti paz no coração. Mas quem dá essa inquietude para nós é o Espírito Santo. E eu estou aqui testemunhando para que você também sinta no seu coração que o Espírito Santo pode te dar essa paz, pode resolver esses conflitos que às vezes tiram a sua paz, que às vezes te trazem perturbação, que às vezes te inquietam. E essa noção do certo, do errado, a consciência, o desejo da eternidade, são atribuições desse companheiro. Eu te convido a ficar de pé nesse momento, para que nós possamos orar. Nosso tempo já está acabando, mas eu quero fazer 2 orações. Primeiro, eu quero orar, eu quero primeiro saber se tem alguém que ainda não fez a sua decisão, mas que recebeu no seu coração esse testemunho, e quer hoje começar uma novidade de vida, quer fazer uma entrega definitiva da condução da sua vida para esse Deus maravilhoso, para esse Jesus que morreu para perdoar os seus pecados, para esse Deus que te deu a consciência nesse momento que você é pecador e que você precisa de se consertar com Deus. Tem alguém que ouviu, que foi tocado e que vai dar esse passo de coragem? Levanta a mão. Tem alguém? Eu vou perguntar mais uma vez só. Tem alguém que ouviu essa mensagem, que se sentiu tocado e quer mudar a sua vida? Deus te conceda então outra oportunidade. As oportunidades passam, o tempo passa, o tempo está esgotando, mas que você tenha outra oportunidade para se entregar, e que você faça uma entrega completa, que você viva uma vida plena, como Jesus prometeu àquelas pessoas que fizerem o uso dessa mensagem da salvação. Eu vim para que você tenha vida plena, para que tenha vida com abundância. Agora eu quero orar com você então, que já entregou sua vida, e que por algum motivo da correria desses dias, por algum motivo da preocupação da pandemia, por algum motivo, às vezes de uma dificuldade qualquer que seja, de uma doença, você tenha por algum momento esquecido desse amigo, companheiro, consolador, que está ao teu lado, que quer pegar na sua mão, que quer dirigir as suas escolhas, que quer conduzir o seu destino. Esse consolador que veio para dar testemunho no seu coração e para te encher dessa convicção para você testemunhar para outras pessoas também. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, eu te agradeço, ó Senhor bendito, pela oportunidade que temos de agora nos reunir e agora orarmos, Senhor, agradecendo ao teu Santo Espírito pela presença, pela constante orientação, pela direção maravilhosa, pela plenitude de preenchimento do nosso coração, com a convicção que o Senhor é vivo, que o Senhor está com os olhos e ouvidos abertos para ouvir as nossas orações, e que o Senhor tem um destino glorioso para nós, que enquanto aqui vivermos nessa terra estranha, não temos que nos sentir à vontade nessa terra estranha, temos que nos sentir incomodados, mas sabendo que, apesar de estarmos em terra estranha, aqui nós vivemos alegres, porque o Senhor é o nosso companheiro. Alegres, ó Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso ajudador, é o nosso mestre, que nos revela o que diz a palavra de Deus. Essas palavras tão completas que o Senhor inspirou a todos aqueles que escreveram cada livro, e que é a palavra, que encerra a palavra de Deus, que é suficiente para os nossos corações. Nesse momento eu quero pedir em favor de cada um dos teus filhos que aqui está, para que nunca venhamos a nos esquecer da tua presença gloriosa, que nos alegra, que nos enche, que nos completa, para que nós possamos sempre fazer uso dessa vitoriosa vida abundante, dessa vida plena que o Senhor promove para nós, para que nós possamos manifestar aos outros essa convicção do rio de água viva que corre em nosso interior,
e que o Senhor salva, cura, batiza, liberta e vai voltar para nos buscar. Deus amado, mantém-te no controle das nossas escolhas, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa com o Senhor, ó Pai. E assim permaneçamos alegres, permaneçamos completos, permaneçamos, ó Pai, com os olhos fixos no Senhor. Porque ainda que não saibamos de onde vem o nosso socorro, mas nós temos a convicção pela fé que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ainda que às vezes nos faltem palavras para orar nesse momento, ainda que às vezes as vozes vão se calando, ó Pai, mas nós oramos, nós cremos que o Senhor pode completar o nosso interior, pode completar a nossa alma, pode direcionar o nosso espírito, ó Pai, e pode cuidar, dar a proteção para a nossa vida física, dar a proteção para o nosso patrimônio, dar a proteção para as pessoas que nos são queridas, ó Pai. E assim nós oramos e confiamos e entregamos a Ti a nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Assente-se mais um pouquinho só. Nós já estamos terminando o nosso culto dessa noite. Mas lembre-se, se o sapato apertar, se a dor chegar, se a doença se aproximar, lembra desse companheiro. Lembra que é com ele que você vai ter vitória. Lembra que é nele que você vai firmar os seus passos. E Ele vai dirigir a sua vida, Ele vai continuar te orientando, Ele vai te dar a paz que você precisa. Amém? Glória a Deus. Nós estamos concluindo o nosso culto de adoração de hoje, mas eu quero te lembrar então, de terça-feira, estar às 19h30 ali na Catedral, para nossa participação. Na quarta-feira, estarmos juntos aqui novamente, para o culto de ensino da palavra, quarta-feira às 19h, e seguir essa semana. Reserva um tempinho para ler a Bíblia Sagrada, de preferência todo dia. Você vai ver que sua vida vai andar com diferença, sua vida vai mudar com diferença. Às vezes, durante esse tempo, a gente está tão apaixonado pelo número 25, pelo número 32, pelo número 59, falava, quem que é esses candidatos que o pastor está falando? Não tem, eu não vou falar os outros números não. Mas tem, às vezes você tem uma cor, tem uma bandeira, mas saiba que daqui a alguns dias, talvez pouco mais de 4 semanas, vai passar essa briga toda. A política passa, mas as amizades continuam. A política passa, mas a sua fé em Deus tem que continuar. Independente de quem ganhar ou perder, eu e você não podemos perder a nossa esperança no céu. Eu e você não podemos perder a nossa salvação. Então vamos ficar firmes, vamos lembrar que aqui na terra nós somos obrigados a votar, nós precisamos de votar, nós temos a obrigação de orar pelos nossos governantes e pedir para que Deus levante autoridades tementes ao Senhor para governar a nossa cidade, as cidades do Brasil, governar os estados, governar a nossa nação. Mas lembrando que o nosso reino não é desse mundo não. Aqui nós somos peregrinos, nós só estamos de passagem. E enquanto aqui vivemos, nós temos que lembrar que nós temos também a obrigação de viver uma vida pura, uma vida santa, como cidadãos do céu. Amém? Feche os seus olhos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o companheirismo do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. E eu e você que cremos, dizemos amém. Quem disse amém, dá um toque assim, ou faz um tchau para alguém aí. Está terminado, tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Deus te acompanhe e na terça-feira nós nos encontramos novamente. Amém.